Paz do Senhor, irmãos. Todos estejam na graça de Deus, irmãos e irmãs. Que Deus esteja presente na vida de vocês todos os dias e a todo momento. Amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Nós estamos lendo, a palavra de Deus. Que nós possamos ler, que nós possamos entender e viajar, junto, com os profetas de Deus. Às vezes, quando eu estou aqui fazendo a leitura bíblica, eu me coloco dentro daquela história. Eu acho muito edificante participar. E eu espero que vocês se agradem também, ouvindo a cada dia um pouco da palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro aqui, Pai, para apresentar, Senhor, meu Deus, essa leitura da palavra, que nós possamos, através dela, aprender mais e mais de Ti, e que o Espírito Santo se faça presente nesse momento, Pai, que não seja eu a transmitir essas palavras, mas que seja o Espírito Santo a falar com seus filhos, amém? Nós vamos falar aqui no capítulo 13, que fala sobre o anjo. Depois da morte de Jefté, que julgou Israel por 6 anos, logo morreu. Então veio Ibzan, Elon, Abdon, e todos eles também morreram, tiveram seu tempo aqui na terra. E aí veio o anjo, e os filhos de Israel voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Olha só, irmãos, logo aqui no início, do capítulo 13, a gente já vê que novamente vem a repetição da palavra. São pessoas daquela época que tinham tudo para viver uma vida consagrada com Deus, ter, o perdão, a misericórdia de Deus, mas todas as vezes que eles alcançavam a vitória, eles voltavam novamente a cometer os mesmos pecados. Vez após vez, contemplamos esta predisposição terrível dos israelitas. Eles se afundaram mais profundamente do pecado. E para despertá-los, o Senhor permitiu que fossem dominados pelos pagãos. Depois que sofreram enormemente por um período de tempos, os israelitas começaram a clamar pelo nome do Senhor, rogando-lhe ajuda, e sempre o Senhor os ouve e responde, irmãos. O incrível do nosso Deus é que Ele é um Deus tão misericordioso que mesmo você pecando, mesmo você cometendo os mesmos erros, Deus ainda vem, tem misericórdia de nossas vidas e ainda nos perdoa. Mas nós temos que entender que não é porque Deus é misericordioso e perdoa cada dia os nossos pecados que nós temos que pecar todas as vezes. Nós temos que não ser como aquele povo desse tempo, daquele tempo ali. Eles pecavam, quando se cansavam do pecado, corriam para Deus, Deus salvava, Deus libertava, Deus renovava a vida deles. Quando eles estavam salvos, repletos de bênção, iam novamente e voltavam para o pecado. E hoje acontece também, irmãos, isso está acontecendo no mundo de hoje. As pessoas querem a bênção, mas eles não querem o abençoador. Eles querem receber o milagre, mas não querem receber também a Deus nas suas vidas. Então, nós temos que entender. Os filisteus já eram proeminentes e continuaram assim até a época de Davi, quando eles, por fim, foram subjugados. Os filisteus representavam um fato, Sansão, sobre o qual estudaremos nos próximos 4 capítulos. O fato é que há inimigos dentro do coração do cristão, porque o filisteu era um inimigo interno e não externo. O princípio é que este inimigo interno só pode ser derrotado quando o crente entende que a sua vitória vem exclusivamente por meio de Jesus, da cruz. O que exige sempre que a nossa fé seja constante em Cristo e na cruz,
Então, só então pode o Espírito Santo operar dentro da nossa vida, produzindo a consagração desejada, irmãos. Nós temos que entender que a nossa salvação só vem de Deus. Nossa salvação não vem do homem, e sim de Deus. E existia um homem de Zorar, na tribo de Dan, o qual se chamava Manoá, e sua mulher estéril, pois nunca tinha gerado filhos. E esta mulher apareceu o anjo do Senhor e lhes disse: Eis que tu és estéril, e nunca destes à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. E agora, pois, não bebas vinho, nem beba bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque tu conceberás e darás luz a um filho, e não subirá navalha sobre a sua cabeça, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre, e ele começará a salvar a Israel da mão dos filisteus. Aqui nós vamos falar do nascimento de Sansão. Sansão devia ser um narizeu desde o ventre de sua mãe. Isso significava que ele não devia tomar nenhum tipo de bebida que o intoxicasse, nem mesmo o suco de uva. Ele não devia cortar o seu cabelo, nem devia aproximar-se de um corpo morto, nem mesmo de seu parente mais próximo. Se a última regra fosse quebrada, involuntariamente o narizeu teria que se submeter a um dos rituais minuosos de purificação. E a mulher então veio e contou isso ao seu marido, dizendo: um varão de Deus veio a mim, cujo aspecto era como aspecto de um anjo de Deus, terrível em grande maneira, e não lhe perguntei de onde nem quem era. Tampouco ele me disse o seu nome. E me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Portanto, agora não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque este menino, desde o ventre, será narizeu de Deus até o dia de sua morte. Outra aparição. Capítulo 8, versículo 8, do capítulo 13. Então orou Manoá ao Senhor e disse: Ah, meu Senhor, eu te rogo que aquele varão de Deus que enviastes venha novamente a nós e nos ensine o que teremos que fazer com o menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus voltou outra vez à mulher, estando ela no campo, mas seu marido Manoá não estava com ela. E a mulher correu prontamente e notificou seu marido, dizendo: eis que me apareceu aquele varão que veio a mim no outro dia. E se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e assim chegou ao varão e lhes disse-lhe: és tu aquele varão que falou a esta mulher? E ele disse: eu sou. Então Manoá disse: cumpra-se, pois, as tuas palavras o que será ordenado ao menino e o que ele tem que fazer. E o anjo do Senhor respondeu a Manoá: a mulher guardará todas as coisas que eu disser a ela. Ela não comerá coisa que proceda da videira, de que dar vinho, não beberá vinho nem bebida forte, e não comerá coisa imunda. Guardará tudo o que lhes tem ordenado. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: rogo-te que permitas que te detenhamos e prepararemos um cabrito para pôr diante de ti, um cordeirinho por sacrifício. E o anjo do Senhor respondeu: embora me detenhas, não comerei do teu pão. Mas se quiseres fazer um holocausto de sacrifício ao Senhor, eu não sabia, Manoá, que aquele era o anjo do Senhor. Então disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a sua palavra, possamos te honrar? E o anjo do Senhor respondeu: que pergunta? Por que pergunta assim pelo meu nome? Visto que é um mistério maravilhoso. E Manoá então tomou um cabrito das cabras de um presente e o sacrificou sobre a penha ao Senhor. E o anjo fez uma maravilha à vista de Manoá e de sua mulher. Porque aconteceu que, quando a chama subia ao altar do céu, o anjo do Senhor subiu a chama do altar à vista de Manoá e sua mulher, os quais se prostraram em terra sobre seus rostos. E o anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor e disse à sua mulher: certamente morreremos, porque o Deus
temos visto. E a sua mulher lhes respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria que nossas mãos o holocaustos. E a oferta não nos teria mostrado todas essas coisas, nem neste tempo nos teria anunciado tais coisas. O nascimento de Sansão. E a mulher deu à luz a um filho, e o chamou pelo nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a manifestar-se nele nos acampamentos de Dan, entre Zorá e Estaol. Cristo foi o verdadeiro narizeu. A fonte da sua força era um segredo desconhecido ao mundo. Nesse tempo, Israel está subjugado a uma escravidão, pior que a imposta pelos filisteus. O Senhor Jesus Cristo, no poder de uma plena consagração, caminhou entre os pecadores, mas separado deles e separado do mal, mesmo estando ele no meio deles, como sua luz, a sua salvação. Então, como Sansão, ele começou a salvar o seu povo dos filisteus e seu primeiro advento, e como Davi, ele completará a sua obra salvadora em seu segundo advento. Irmãos, aqui nós vemos que Jesus está falando aqui, né, na palavra, que ele foi, ele habitou na terra, ele fez parte da terra, do meio do povo, do meio do pecado, mas ele não fez parte do pecado. Ele habitou no meio dos erros, das falhas, mas ele não foi errado, ele nunca falhou. Ele sempre foi perfeito aos olhos de Deus. E Sansão teria que ser, né, um homem temente a Deus e seguir as leis que Deus fez com que fosse cumprido na vida dele. No capítulo 14, e descendo Sansão a Dimaté, viu em Dimaté uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e o declarou ao seu pai e à sua mãe, dizendo: eu vi em Dimaté uma mulher das filhas dos filisteus, rogo-vos, pois, que tomai-o por mulher. Aqui começa a história de Sansão, né? A tendência do cristão de cair a qualquer momento. A posição da separação de todo o coração, de tudo do mundo, considera seu gozo e força. Veremos aqui que, embora Deus tenha feito uso do matrimônio de Sansão com uma filisteia, para obter castigar este povo, não perdoou a tolice e a desobediência de Sansão. A lei de Deus dizia que não deveria existir nenhum matrimônio de crentes com pagãos. Portanto, tinha Sansão se rendido a Deus. Os seus membros eram como instrumentos de justiça, quando maior e mais glorioso teriam sido as vitórias outorgadas a ele. E seu pai e sua mãe lhes disseram: não uma mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus e circuncisos. E Sansão respondeu ao seu pai: toma-me esta por mulher, porque esta agradou os meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, e que ele procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Sansão e o leão. Sansão desceu com seu pai e com sua mãe de Dimaté, e quando chegaram às vinhas de Dimaté, eis que o filho do leão, que vinha rugindo, saiu ao encontro dele. Satanás, rugindo como um leão, busca deter os progressos espiritual dos filhos de Deus. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, sobre Sansão, que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, e não deu a entender ao seu pai nem à mãe o que tinha feito. E veio, pois, e falou com a mulher que tinha agradado a Sansão, e voltou depois alguns dias para tomá-la. Apartou-se para ver o corpo morto do leão, e eis que no corpo do leão havia um enxame de abelha e um favo de mel. O mel representa aqui as bênçãos do Senhor, que nos vêm como resultado na derrota de Satanás, a qual obtemos por meio de nossa fé. Entretanto, deve ser a fé em Cristo e na cruz. Se o crente andar conforme o Espírito,
Satanás será derrotado e o seu ataque resultará em bênçãos. E tomando o mel em suas mãos, foi comendo pelo caminho. E quando havia chegado ao seu pai e à sua mãe, lhes deram também o mel para que comessem. Mas não lhe descobriu que tinha tomado aquele mel do corpo do leão. Em outras palavras, o Espírito do Senhor tinha começado a sua obra gloriosa na vida de Sansão. E o fez fortalecendo-o do tal ponto que ele podia matar um leão apenas com as mãos. E que tipificava Cristo, que venceu os poderes das trevas e produziu os doces resultados da vitória. Vitória, a propósito, que também é nossa, porque nele estamos. Amém? A festa e o enigma. Veio, pois, seu pai e aquela mulher de Sansão ali, fez ali um banquete, porque assim os jovens estavam acostumados a fazer. E quando eles o viram, tomaram 30 companheiros para entrarem com ele, que indica que a família de Sansão era uma média posição, aos quais Sansão disse: eu vos proporei agora um enigma. Se durante os 7 dias do banquete os descobristes e me declarastes, eu vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não o souberes declarar, vos me dareis as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa. E responderam: propõe-se do enigma e ouviremos. Então lhes disse: o comilão saiu comida, e do forte saiu doçura, e eles não puderam se declarar o enigma em 3 dias. Com efeito, ele estava dizendo aos filisteus que o Espírito do Senhor já tinha começado a vir sobre ele, e começou matando um leão, tipificava Satanás e os filisteus. O mel resultante era a doçura que seria produzida a partir dessa grande libertação. É óbvio, não tinha ideia alguma do que ele tinha em mente. A esposa de Sansão. E aconteceu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: induz seu marido a que nos declare este enigma, para que não venhamos a queimar a ti e a tua casa, do teu pai. Chamastes-nos aqui para possuir o que é nosso. Em outras palavras, não daremos nada a israelita. E chorou a mulher de Sansão diante dele e disse: somente me aborreces e não me amas, porque não me declaras o enigma que produzistes aos filhos do povo? E ele respondeu: eis que nem o meu pai nem a minha mãe o declarei o que eu tenho a declarar a ti. E ela chorou diante dele por 7 dias que tiveram um banquete, tentando fazê-lo revelar o enigma. Perdão, irmãos. É o calor, irmãos, está fazendo abrir a boca desse jeito. Mas ao 7º dia ele o declarou, porque o constrangeu a ela, e declarou os filhos do seu povo. E o 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquelas cidades lhes disseram: que coisas mais doces há que o mel, e que coisas mais fortes há que o leão. Então ele respondeu: se não lavrasseis vós a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. A vingança de Sansão. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, desceu os arqueolitas e feriu 30 homens dele, tomando os seus despojos, deu as mudas de roupas aos que tinham explicado o enigma, e acendeu-se em irritação, ele se foi à casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, o qual antes o acompanhava. No capítulo 15, a vingança. Aconteceu que, depois de alguns dias do tempo de cega do trigo, Sansão visitou sua mulher com um cabrito, dizendo: entrarei na câmara com minha mulher. Mas o pai dela não o deixou entrar. E o pai dela lhes disse: estava eu convencido de que os aborrecia, por isso a dei ao teu companheiro. Mas a tua irmã menor não é mais formosa que ela? Toma, pois, em seu lugar. Sansão lhe respondeu: eu serei sem culpa desta vez, para que os filisteus se algum mal a fizer. E foi Sansão e capturou 300 raposas, e tomando-a lá, travou as mesmas pelas caudas, e pôs entre cada 2 caudas uma tocha. Depois, acendendo-se as tochas, largou as tochas na seara, nas plantações de trigo, e queimou os molhos e as colheitas de vinhas das olivas, danos consideráveis. E então disseram aos filisteus: quem fez isto? Foi o dito Sansão, o genro da Dimita, porque lhe tomou sua mulher e lhe deu ao seu companheiro. E vieram os filisteus e queimaram a fogo ela e seu pai.
Como já foi dito, eles pouco sabiam, por assim dizer, com quem exatamente estavam tratando. A grande matança. Então Sansão lhes disse: é assim que tinhais que fazer? Mas eu vingarei de vós e depois cessarei. E os feriu, pernas de coxas, com grande mortandade. Descendo, habitou-se na cova da rocha de Etã. Irmãos, o crente poderia perguntar como poderia o Senhor estar em todas essas coisas. Entretanto, ele deve entender que Israel estava num estado extremamente caído. Particularmente nesta época, de fato, acredito que se pode dizer que Sansão, apesar de todas as suas debilidades, era o melhor de todo o grupo. Num certo sentido, Sansão era o tipo de Cristo, ao menos quanto às suas vitórias. Essas vitórias representavam o Senhor que venceu todos os inimigos e em nosso favor. Os filisteus subiram e se puseram no campo em Judá e se estenderam por lei. E os varões de Judá lhes perguntaram: por que subistes contra nós? E eles responderam: para prender Sansão. Nós subimos para fazer a ele como ele nos tem feito. A matança de 1000 filisteus. E vieram 3.000 homens de Judá à cova de rocha de Edã e disseram a Sansão: não sabes tu, os filisteus dominam sobre nós? Por que então tens tu nos feito isto? E lhes respondeu: eu lhes tenho feito como eles me fizeram. Eles então lhes disseram: nós viemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão lhe respondeu: jurai-me que vós não me matareis? E eles lhe responderam dizendo: não, somente te prenderemos e te entregaremos às suas mãos, mas não te mataremos. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram vir na penha. E assim ele veio até a lei. Os filisteus saíram ao seu encontro, gritando, e o Espírito do Senhor se apossou dele. As cordas que estavam em seus braços se tornaram como fios de linho queimado com fogo, e as ataduras caíram de suas mãos. E achando uma queixada fresca de jumento, que é um esqueleto, estendeu a sua mão e a tomou e feriu com ela 1000 homens. Então Sansão disse com uma queixada de jumento montões sobre montões, feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Isto é mais ou menos um cântico. E acabando de falar, jogou da sua mão a queixada e chamou aquele lugar de Ramadet-Lei. Significa o refúgio da queixada. E tendo grande sede, clamou logo ao Senhor e disse: tu destes essas vitórias pela mão do teu servo, e morrerei eu agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos. Podemos notar com isso que quanto mais Deus nos dá, mais Ele nos anima a pedir. Então abriu Deus uma cavidade, possivelmente até uma rocha, onde estava na queixada. E saíram dali águas e bebeu, e recuperou o seu espírito e reanimou. E por isso chamou o nome daquele lugar Enhacoré, a qual está na lei, até hoje em dia, significa a fonte do que chama e clama. A fonte do que clama ou clamou, que julgou Israel por 20 anos nos dias dos filisteus. Amém? No capítulo 16, irmãos, Sansão em Gaza. Então Sansão foi a Gaza e ali viu uma mulher prostituta e entrou a ela. E dito aos de Gaza, Sansão veio para cá e o cercaram e puseram espiões toda naquela noite à porta da cidade. E estiveram calados toda aquela noite, dizendo: esperemos até a luz da manhã, então o mataremos. Mas Sansão dormiu até a meia-noite. À meia-noite se levantou e tomou as portas da cidade com os seus 2 pilares e os seus ferrolhos. Colocou-as no ombro e se foi, e subiu com elas até o cume do monte que está de frente a Hebrom. Agora vem Sansão e Dalila. E depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher no vale de Soroque, a qual se chamava Dalila. Irmãos, eu vou resumir aqui esses capítulos, que são os versículos 4,
do 4 ao 21. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Essa mulher seria a derrota na vida de Sansão. Por quê? Um crente, quando está dominado pela obstinação, pode ceder à tolice e ao pecado até mais do que o mundano. Isso explica a conduta terrível de Sansão com Dalila. Até agora, os filisteus estavam extremamente cautelosos com Sansão. De fato, não podiam ver nenhuma maneira para os derrotar. Porém, eles se davam conta de que devia haver algum segredo para ele possuir tal força, e de fato havia. Provavelmente se refere a varas. O segredo da sua força. Pela primeira vez, ele menciona o seu cabelo, que era um símbolo da sua força. Não é possível ter comunhão próxima com o mundo sem, por fim, tornar-se parte do mundo. Então, o que aconteceu com Sansão acontecerá a qualquer um. Deus nunca muda, tampouco muda os encantos do mundo em seus perigos. Dalila disse a Sansão: até agora me enganastes e tens me tratado com mentiras. Declara-me, pois, agora, por que poderia ser amarrado. Então lhes disse: se teceres 7 tranças nos meus cabelos, da minha cabeça com liços da teia. E elas fixou em uma estaca e lhes disse: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Mas, despertando ele do sono, arrancou a estaca das tranças tecidas junto o liço à teia. Por aqui, irmãos, a gente vê que Sansão, ele foi várias vezes testado por Dalila. Mas a cegueira do mundo cega os olhos do ser humano. Como aconteceu com Sansão. Ele ficou cego. Por enquanto, ele estava cego espiritualmente, irmãos, falando. Por quê? Porque todas as vezes Dalila chegava, fazia uma pergunta para ele sobre a força dele, ele inventava. E no que ele inventava, acontecia dos filisteus aparecer e ele ter que derrotar aquele povo, porque aquele povo tentava matá-lo. E mesmo acontecendo todas essas coisas, ele não colocava na cabeça dele que Dalila estava tentando destruí-lo. Dalila estava usando ele para que o inimigo conseguisse derrotá-lo. Mas a cegueira espiritual dele já estava tomando de conta da vida dele. Ele já não via mais o erro. Então, Dalila, que tinha descoberto todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: venha desta vez, porque ele me tem descoberto todo o seu coração. E os príncipes filisteus vieram a ela, trazendo em sua mão dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ela fez então com que ele dominasse os seus joelhos, e chamando um homem, rapou-lhe as 7 tranças na sua cabeça e começou a afligi-lo, pois a sua força se separou dele, irmãos. Irmãos, Dalila, ela fez de tudo para conquistar. Realmente, Sansão pode ter amado Dalila, foi o amor da vida dele. Mas para Dalila, ela só queria vingar, ela só queria destruir a vida de Sansão. Por quê? Em troca de dinheiro, porque ela recebeu dinheiro por aquela informação. Então, o dinheiro compra. Hoje, o dinheiro compra o amor. Hoje, o dinheiro compra a afeição. As pessoas estão trocando o verdadeiro sentimento de suas vidas por dinheiro, por bens materiais, irmãos. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão simplesmente acreditou naquela mulher e entregou a ela o seu segredo. Foi quando aconteceu que o Senhor se retirou. No capítulo 20, versículo 20, e disse-lhe a ela Sansão: os filisteus estão vindo sobre ti. E logo se despertou ele do seu sono. E disse ainda: esta vez sairei como as outras vezes e escaparei. Não sabendo o Senhor que já havia se afastado dele. Mas os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos e levaram-o no Gaza. E lhe amarraram com cadeias e girava ele em um moinho no cárcere. Basicamente, os filisteus tiraram a visão de Sansão. Ele já tinha perdido a visão espiritual. Mas quando os filisteus os pegaram,
tirou a visão dele, carnal, ele não enxergava mais. E os cabelos da sua cabeça começou a crescer como antes ter sido raspado, que é a restauração de Sansão. Por quê? Quando os filisteus tiraram sua visão, ele ficou numa posição miserável de moer grãos e zombaram dele. Esses são sempre os resultados morais da associação com o mundo. O mundo obtém o domínio, os cristãos perdem a sua visão e a liberdade. Se tornam simples, provedor e entretenimentos para a igreja. E isso é basicamente o nível mais baixo ao qual a igreja moderna sucumbiu. Ela não é mais do que um centro social que provê um bom entretenimento. Deus nos ajude. Logo da restauração de Sansão, os cabelos deles começou a crescer, como antes ter sido rapado. O crente caído pode levantar-se. O cabelo do sentido espiritual pode começar a crescer outra vez. Tipo assim, se você caiu, se você errou, se você pecou, você tem a oportunidade de se levantar, de crescer e não pecar novamente. Aqui é o significado da restauração de Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer sacrifícios a Dagom, seu Deus, e para alegrarem-se dizendo: nosso Deus nos entregou em nossa mão Sansão, o nosso inimigo. E vendo o povo, louvaram ao seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo. E aconteceu que, alegrando-se o coração deles, disseram: chamai Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e fizeram com que ele brincasse diante deles e o puseram em pé entre as colunas. São duas colunas que sustentavam o culto de Dagom, que é a casa, né? Aquele lugar lá que eles faziam festas. E a casa estava cheia de homens e mulheres, todos os príncipes filisteus estavam ali. E no piso alto havia uns 3.000 homens e mulheres, que estavam olhando os escárnios de Sansão, zombavam dele, achando que em sua cegueira ele não possuía recurso algum. Então clamou Sansão ao Senhor. É o tipo de oração que fez Sansão, sempre será ouvido pelo Senhor. E disse: Senhor Deus. O termo Senhor Deus se refere ao Deus das alianças, o que fala as autoridades e poder. Senhor, peço-te que te lembres de mim agora, por uma petição humilde, e me fortaleças, rogo-te só mais uma vez, ó Deus, para que uma vez eu tome vingança dos filisteus por meus 2 olhos. Arrancou-se logo Sansão as suas colunas no meio sobre os quais se sustentava a casa e estribou-se sobre elas, numa com a sua mão direita e a outra com a sua mão esquerda. Tenho curiosidade quanto ao que estavam pensando os milhares de filisteus quando eles viram Sansão pôr os seus braços ao redor dessas 2 colunas. Os gestos e a brincadeira provavelmente podiam ser ouvidos de longe. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Ele não cometeu suicídio, mas deu a sua própria vida. E empurrando ele com força, caiu a casa sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava nela. E foram muitos do que deles matou na sua morte, do que os que eles mataram em vida. E desceram então os seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, e tomaram-no e o levaram, sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de seu pai, Manoá. E ele julgou Israel durante 20 anos. Se eles tivessem vindo quando Sansão ainda estava vivo, em vez de somente quando já estava morto, a situação teria sido diferente. Irmãos, nós vemos aqui que a vitória de Sansão, mesmo ele sendo derrotado pelo inimigo, mesmo ele tendo causado o seu próprio pecado, né, que foi quando ele se envolveu com Dalila, quando ele acabou confessando o seu segredo a Dalila, Dalila raspou a cabeça dele, ele perdeu as forças, ele perdeu a visão. E ele se tornou palhaço no meio dos filisteus. Mesmo com todas essas derrotas, ele suplicou a Deus uma última chance. Ele pediu para que Deus tornasse a ele, para que ele se vingasse dos seus 2 olhos. E Deus, como sempre misericordioso, se voltou para ele, deu a força a última vez a ele. Sansão, ele não se
como fala aqui na palavra, Sansão, ele não se suicidou. Sansão deu a sua vida por amor a Deus. Mesmo ele tendo feito e saído dos caminhos do Senhor, mesmo ele tendo pecado e feito coisas que não agradassem a Deus, no final da sua vida, ele preferiu buscar a esse Deus maravilhoso, se voltar novamente para ele, ser fiel, ter fidelidade com Deus. E assim somos nós crentes hoje, irmãos. Nós temos que entender que nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que ter uma consagração com Deus, nós temos que ser obediente a Deus, irmãos. Temos que sair do pecado, temos que nos livrar das coisas que não agradam aos olhos de Deus. Amém? Hoje eu vou deixar com vocês o Salmo 91, para que nós possamos dar, continuar dando continuidade à nossa palavra. Que Deus possa abençoar a vida de vocês através dessa leitura bíblica, tá? Que eu estou lendo a palavra para vocês, irmãos. E aos poucos, o que o Espírito Santo me mostrar, eu vou discernindo um pouco da palavra para vocês. Aqui nós vemos que nós falamos aqui, da história de Sansão, que foi um homem nazireno, aquele homem que não podia beber, não podia cortar o cabelo, não podia se aproximar de mortos, coisas imundas. E devido à sua incredulidade de confiar no homem, ele deixou um pouco a confiança dele em Deus e confiou no homem. Com tanta vitória que Deus tinha dado para ele, com tantas maravilhas que Deus tinha feito na vida dele, ele se fez cego espiritualmente, acabou se envolvendo com Dalila. E através desse envolvimento, além dele ter ficado cego espiritualmente, ele ficou cego, carnalmente, Ele perdeu sua visão, perdeu a sua força, ele sofreu, com certeza ele deve ter apanhado, ele deve ter sofrido, porque ele tinha simplesmente, Deus se afastou dele naquele momento. Então isso acontece com nós crentes, irmãos, hoje. Acontece, não pense vocês que não acontece não, no nosso dia a dia. Se nós nos afastarmos de Deus, mesmo Deus tendo misericórdia das nossas distâncias, Ele se afasta um pouco também, irmãos. Ele se afasta para fazer com que nós sentimos, para que nós possamos sentir a falta dele. Porque a partir do momento que a gente passa a sentir a falta dele, a gente passa a buscá-lo novamente. E foi o que aconteceu com Sansão. Sansão ficou sozinho. Deus se afastou da presença dele e simplesmente Sansão se sentiu só. Ele não tinha ninguém. Ele estava cego e não via mais, ele não sentia mais a presença de Deus na vida dele. E naquele momento, ele pediu misericórdia para Deus, ele se voltou para Deus. Ele se voltou para Deus e falou: Senhor, dá-me mais uma chance. Isso quer dizer, nós crentes, nós cristãos, nós seres humanos, olhamos para Deus. Senhor, dai-nos mais uma chance, para que nós possamos fazer diferente, irmãos e irmãs. Peça essa chance a Deus e faça diferente. Nossa vida não vai mudar se nós continuarmos se misturando ao mundo. Nós podemos sim viver no mundo, mas não precisamos se misturar a ele. Nós temos uma fidelidade a Deus. Nós cristãos, nós que estamos na presença de Deus, temos um patamar que nos leva a se aproximar mais e mais de Deus e a se afastar mais e mais do mundo. Como é que a gente se afasta do mundo, irmãos? É se afastando do mal, se afastando do que não agrada a Deus, não apontando o dedo, não julgando, não criticando, não fazendo mal ao próximo. É ajudando ao próximo, é fazendo bem àqueles que necessitam, àqueles que precisam, irmãos. É assim que nós temos que ser, para que nós não nos misturamos a este mundo. Amém? Que vocês possam entender essa palavra, que vocês possam entender
que somente na presença de Deus é que nós vamos estar seguros e protegidos. Vamos pedir a Deus para tirar a cegueira dos nossos olhos. Que Deus possa nos fazer enxergar o que é certo. Que Deus possa nos fazer enxergar o que é bom para as nossas vidas. Busque pelos seus. Interceda pelos seus. Interceda pelo próximo lá fora também, irmãos. Não é só pelos nossos, não. Lá fora também tem muitos precisando de intercessão. E assim somos nós. Nós somos usados por Deus. Nós temos que acreditar que nós podemos todas as coisas, mas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece? É Deus, irmãos. Amém? Vocês podem me acompanhar no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobrir-te-ás com suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade será escudo e bloco. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste sua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda. Porque os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas suas mãos eles te levarão para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão, a cobra, calcarás o pés o filho, o leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, dele o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém. Irmãos, que vocês possam se agradar com esta palavra, que vocês possam se entrar dentro dessa leitura, que vocês possam se ver ali naquela história, naquela vida, naquele tempo ali, sabe? Eu me vejo ali assistindo ali aquele templo que Sansão agarrou ali, aquelas duas colunas com os dois braços, derrubou ali diante dos inimigos, destruindo aqueles inimigos, aquelas pessoas soberbas, cheias de pecado, cheias de podridão. E é assim que Deus limpa, é assim que Deus julga, é assim que Deus tira todo o pecado da terra. Amém? Que vocês possam compartilhar, se inscreve no canal, comentam no meu vídeo, façam seus comentários, onde eu devo irmãos, onde eu devo melhorar, aonde eu devo consertar meus erros. Eu preciso também da ajuda de vocês, amém? Para que eu possa melhorar mais e mais. Fiquem todos na paz do Senhor.